mas lamentavelmente Sodoma não entrou para a história, por ser uma cidade que temesse a Deus, por ser uma cidade onde tem acontecido um grande reavivamento. Não, Sodoma entrou para a história, por ter sido registrada na história, nos anais da humanidade, por ter sido a pior cidade, a primeira cidade onde o pecado transbordou de uma forma até chegar a acender a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Os homens, os governos estão desafiando a Deus com leis promovendo o homossexualismo. Corre o perigo de eu sair daqui e alguém querer acionar a polícia contra mim, dizendo que eu sou homofóbico. Não, o que eu estou pregando é salvação para todo aquele que está vivendo uma vida de pecado. Você precisa deixar o pecado. A Bíblia trata homossexualismo, pecado, tanto quanto mentira, quanto roubar, matar, é pecado junto com qualquer outro pecado. Mas estão querendo fazer o povo acreditar que isso não é pecado, é apenas uma nova opção de vida. E lamentavelmente algumas igrejas já estão aceitando. Irmãos, e a necessidade de Elias escapar era tão grande que a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus dotou Elias de uma capacidade sobrenatural para caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, que era chamado de o monte de Deus. Oh igreja, Deus está dotando a igreja de uma capacidade sobrenatural para caminhar de dia, para caminhar de noite, para caminhar o tempo todo, até chegar ao monte de Deus. Até o que tem em Horebe? O que tem no monte de Deus? No monte de Deus tem presença de Deus, irmãos. No monte de Deus tem sarça ardendo com a presença de Deus. No monte de Deus tem fogo de Deus. Você já está sentindo o fogo de Deus por aí? Agora leiamos na palavra de Deus o texto bíblico do capítulo 13 e o verso de número 13 do livro de Gênesis. Diz a palavra de Deus assim: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Capítulo 19, verso 1. À tarde chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Versos 15 a 17. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Podem tomar assentos. Enquanto eu estava nesta manhã, ao amanhecer o dia, passei as primeiras 2 horas do dia meditando nesta mensagem, neste texto bíblico. E enquanto eu meditava, alguém bateu a porta do quarto e disse: o pastor está à sua espera. Eu fui até
o hall do hotel e lá estava pastor Océlio. Nós não tínhamos conversado sobre mensagens de hoje. Nem sequer eu tinha sido comunicado que seria o pregador da noite hoje. E o pastor começa a conversar comigo, e uma das primeiras coisas que ele me diz, ele toca na minha mão e diz: logo à noite, quando você for pregar sobre Jó, leia também 2 Pedro 2, 6 em diante. Eu levei um choque por dentro, procurei não deixar transparecer por fora, porque o que me veio ao meu pensamento, mas como é que ele sabe que eu estava preparando uma mensagem dentro do livro de Jó, ou dentro da história da vida de Jó? Eu entendi que Deus estava confirmando e falando comigo não apenas isso, mas Deus estava naquele instante confirmando que o que ele falaria através do pastor Océlio para mim na manhã de hoje era tudo vindo da parte de Deus. Confirmava-se algo que o pastor Francisco Salles, lá de Dracena, falou comigo 3 dias antes de eu vir para cá. Ele me disse: Welber, Deus está te levando a Tucuruí para falar com você. E Deus vai usar o pastor Océlio para ministrar para a sua vida. Eu quero dizer isso não para a glória dele, porque ele sabe, ele é um homem de Deus e conhece muito bem a palavra, mas para que a igreja reconheça mais uma vez que o pastor de vocês é um homem de Deus. Ele não sai dizendo por aí que ele é um profeta, mas eu posso dizer, ele é o profeta de Deus aqui neste lugar. E eu sei que eu não estou pregando sozinho aqui nesta noite. Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo comigo, pastor Océlio está junto comigo no mesmo Espírito, nesta mensagem, me ajudando na intercessão. Meus irmãos, Deus falou muito forte comigo neste texto, nesta mensagem, acerca de Ló. E quando eu meditava, eu descobri a urgência que temos de pregar a salvação das almas, de anunciar a salvação das almas. Deus tem pressa de que esta mensagem seja pregada. Deus tem pressa de salvar as pessoas. Aqui fala da história de uma cidade que ficou marcada, provavelmente, ou dentro da história, é a cidade mais antiga do mundo a ter o nome perpetuado na história. Mas lamentavelmente Sodoma não entrou para a história por ser uma cidade que temesse a Deus, por ser uma cidade onde tem acontecido um grande reavivamento. Não, Sodoma entrou para a história por ter sido registrada na história, nos anais da humanidade, por ter sido a pior cidade, a primeira cidade onde o pecado transbordou de uma forma até chegar a acender a ira de Deus. E Sodoma tornou-se, ao longo dos anos e ao longo da história, símbolo de perversidade moral. Até quem nunca leu a Bíblia sabe que quando se diz que aquilo parece uma verdadeira Sodoma, está falando de que aquele lugar está pervertido moralmente. E a história se repete, e Sodoma se multiplica. As cidades de Sodoma estão multiplicadas pelo mundo. Meus irmãos, eu sinto um profundo temor quando me lembro de lugares por onde tenho passado. Amsterdã, na Holanda, eu fui ali levar um grupo de
crentes da nossa igreja uma caravana para visitar o campo missionário, as nossas igrejas que temos em missões ali na Holanda. E quando caminhávamos por Amsterdã, eu tinha que ir à frente junto com o evangelista, junto comigo, para primeiro verificar se aquela rua, a gente podia passar com os crentes por aquela rua, porque a perversidade, a imoralidade está exposta. Antigamente era só numa zona que eles chamavam de Distrito Vermelho. Aí a gente já sabia, não vá ao Distrito Vermelho, porque lá a pornografia está disposta em vitrine. Lá as mulheres ficam expostas nas vitrines. Os imorais, os homossexuais, toda esta gente, elas expõem o seu corpo nas vitrines. Mas a coisa foi mudando e foi piorando, que hoje, em qualquer rua que se anda por Amsterdã, a gente pode ser surpreendido com uma loja, com uma vitrine, com pessoas ao vivo, com todo o ato obsceno e imoral. É Sodoma se repetindo. Eu olho por essas situações e fico pensando o que Deus está sentindo lá dos céus. Mas não precisa ir a Amsterdã, do outro lado do rio onde eu moro, nos Estados Unidos. Chega-se em Nova York, e lá em Nova York há um bairro conhecido como Village. E aquele bairro é o bairro onde toda perversidade de homossexualismo, de prostituição, anda solto e ao vivo pelo meio das ruas. Em Paris, cada vez que passo por ali tenho que evitar o Bois de Boulogne, a Champs-Élysées, as avenidas conhecidas em Paris como lugares que começou a entardecer. A pessoa de bem não deve passar por ali, porque a imoralidade está solta no meio da rua. Na Tailândia, por onde é caminho para eu ir, para atender a obra missionária na Ásia, existe em Bangkok uma região com uma feira, onde se compra coisas muito baratas, mas misturado com aquela feira para atrair quem quer comprar coisas a preços baratos. Está no meio da feira, parecendo aquela feira da vaidade, daquele antigo quadro Os Dois Caminhos. Os irmãos de mais tempo lembram-se daquele quadro Os Dois Caminhos. Olha, eu pensava que nunca na minha vida eu iria ver na prática, ao vivo, aquelas cenas do quadro Os Dois Caminhos. Eu imaginava que aquilo fosse uma imaginação muito fértil do artista que pintou aquele quadro. Mas meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece ali em Bangkok é pior do que o quadro Os Dois Caminhos. A gente vai andando pela rua e as pessoas vêm se oferecendo, agarrando na gente. Já na saída no aeroporto toma-se um táxi e o taxista apresenta para você um álbum de tanta miséria, de pornografia, de imoralidade, te oferecendo, dizendo que se você quiser, ele lhe leva para conhecer esses lugares. E alguns dizem, se você quiser menina de 12 anos, eu sei onde levar, eu te levo. Olha que miséria que este mundo está nele, irmãos. Sodoma e Gomorra. Hoje, se os habitantes de Sodoma e Gomorra entrassem em algumas das cidades deste mundo, eles tapariam o rosto de vergonha de ver o que está acontecendo neste mundo. A história se repete. Parece que os homens estão tentando desafiar a paciência de Deus. Jesus chegou a dizer: no dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para você, disse Jesus. Ele se referia à geração do seu tempo,
que havia negligenciado e rejeitado a sua palavra. Mas esta palavra de Jesus, ela ecoa hoje, aqui no meio da Amazônia, e pelos rádios, ela está ecoando em todos os lugares do mundo, onde alguém está ouvindo. Jesus está dizendo: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, do que para você, que escuta esta mensagem, e não abandona o pecado, e não abandona a impureza, e não abandona a imundícia, e não corre para os pés do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Os homens, os governos estão desafiando a Deus com leis promovendo o homossexualismo. Corre o perigo de eu sair daqui e alguém querer acionar a polícia contra mim, dizendo que eu sou homofóbico. Não, o que eu estou pregando é salvação para todo aquele que está vivendo uma vida de pecado. Você precisa deixar o pecado. A Bíblia trata homossexualismo, pecado, tanto quanto mentira, quanto roubar, matar, é pecado junto com qualquer outro pecado. Mas estão querendo fazer o povo acreditar que isso não é pecado, é apenas uma nova opção de vida. E lamentavelmente algumas igrejas já estão aceitando. Que Deus os guarde. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Eu leio o texto bíblico e a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 3,12: pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. No meio dessa perdição toda, Deus está olhando para ver o justo, e os ouvidos para ouvir a oração e a súplica de um justo. Porque enquanto Sodoma e Gomorra mergulhava nos seus pecados, aprofundava-se na imoralidade, a Bíblia diz que o amigo de Deus intercedia, que o amigo de Deus orava, o amigo de Deus clamava, e os ouvidos de Deus estão atentos à oração do justo. Deus chegou a dizer: ocultarei eu a Abraão, meu amigo, aquilo que eu vou fazer? Ele é meu amigo, eu não vou ocultar. Sodoma e Gomorra está uma miséria, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas primeiro eu vou falar com o meu amigo. Se você é amigo de Deus, Deus vai te falar aquilo que Ele vai fazer, porque Ele mandou um amigo dele falar comigo nesta manhã. Enquanto Sodoma está no pecado, o amigo está intercedendo. O sobrinho do amigo estava angustiando-se. Oh, irmãos, olha o envolvimento. Olha o envolvimento para a salvação. Quanta gente envolvida. Deus envolvido. Abraão envolvido. Anjos envolvidos. E aqui eu encontro o texto que o pastor me mandou ler. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras dele. Aqui está Abraão intercedendo. Abraão agora está tipificando o Espírito Santo na intercessão. O próprio Jesus intercedendo por nós, junto ao amigo, junto ao Pai. E aqui está Ló representando a igreja,
porque Ló aqui representa a igreja que angustia face ao pecado, a igreja que não consegue tolerar o pecado, a igreja que sente dor na alma, angústia na alma, ao ver um pecador indo para o inferno. A igreja sente angústia, Ló angustiava, sentado na porta da cidade, ele era um juiz, ele julgava, mas acima de tudo, Ló estava angustiado. Eu imagino o clamor de Ló, eu imagino os suspiros da alma de Ló naquela angústia. Deus, onde é que eu fui parar? Deus, quando é que o Senhor livra-me daqui? Deus, tem misericórdia. Deus, a minha alma está angustiada. E a Bíblia diz que enquanto Ló pregava, os homens da cidade zombavam dele. Ele é típico da igreja, irmãos, porque enquanto a igreja prega, tem gente zombando. E antigamente, a zombaria era só do povo menor, do povo mais simples, mais humilde, zombando. Hoje, a zombaria foi para a televisão. Hoje a zombaria está dentro do Congresso. Tem deputado levantando no Congresso para zombrar de crente, para criticar os crentes, para se levantar contra aqueles que pregam a palavra de Deus. A zombaria generalizou. Hoje as leis estão vindo de cima para baixo agora, promovendo a imundícia e o pecado. A Suprema Corte do Brasil, já há tempos, ela validou e reconheceu a união civil entre dois homens ou entre duas mulheres. E para vergonha nossa que moramos nos Estados Unidos, para vergonha do povo americano, que já foi o baluarte da verdade, da moralidade, da palavra de Deus, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu e legalizou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Agora nenhum estado, nenhuma cidade, nenhum cartório do país pode se negar a fazer o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. É Sodoma e Gomorra perpetuando nos nossos tempos. E a igreja é como Ló preservado ali dentro. É como Ló que está dentro, à porta, anunciando, pregando. Mas eu quero lhes dizer, há uma esperança nessa situação caótica do mundo. Há uma esperança, porque aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus manda anjo para ajudar. O anjo não pode pregar o evangelho, mas ele vem para operar o sobrenatural, que eu e você não podemos fazer. Ele vem para nos guardar, para nos proteger ao longo da nossa vida. Ataques vêm. Eu comecei a pregar o evangelho quando tinha 7 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu viajava de trem todos os dias da minha cidadezinha para a capital, para estudar no colégio da Polícia Militar. E sempre pregando a palavra de Deus. Um dia, quando o trem vinha entrando na plataforma em alta velocidade, eu só percebi quando uma mão me empurrou por trás, entre os vagões do trem. Irmãos, não havia possibilidade de eu me salvar. Eu já tinha visto várias pessoas morrerem naquele mesmo lugar, desequilibrados e caídos entre os vagões do trem, quando o trem entrava em alta velocidade até o trem parar. Quem tinha me empurrado era um homossexual que não gostava da mensagem que eu pregava, já aos 12 anos de idade. Queria me matar, mas eu sei que foi a mão de Deus, porque eu não tinha como me escapar. E o resultado é que, entre os dois vagões, a minha mão de alguma forma se apegou ao ferro que fica do lado de dentro na escada que sobe para o trem, e eu fiquei preso pela mão direita, os pés arrastando nas pedras embaixo do trem, e foi até o trem parar. O trem parou, e eu entrei no trem e segui.
Alguém correu à minha casa, era 5 horas da manhã, e deu a notícia para o meu pai que eu tinha morrido debaixo do trem. Meu pai correu à estação, e lá o agente disse: não houve nada, ninguém morreu aqui hoje. Anjos nos livram e nos guardam. A Bíblia diz que os anjos, Hebreus capítulo 1, verso 14, eles são todos ministros de Deus, que ministram, que trabalham, que servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E agora Deus manda 2 anjos, anjo vai lá em Sodoma, a cidade está perdida, a cidade está terrível, eu vou destruir a cidade, mas tem o sobrinho do meu amigo que mora lá, o sobrinho do meu amigo também é crente, o sobrinho do meu amigo também é justo, vai lá e tira os sobrinhos de lá. E a Bíblia diz que os anjos vão, quando Ló os vê, inclina diante deles em saudação, e pede para eles: entra na minha casa, entra na minha casa. Oh irmãos, que bom é pedir para o Senhor: entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa. Uma certa vez eu vi no Facebook uma pessoa que eu conheço desde criança, hoje uma senhora adulta, desviada dos caminhos do Senhor. Ela colocou uma fotografia de um monte de engradados de cerveja e colocou esta frase do hino: entra na minha casa, entra na minha vida. Eu vi aquilo e escrevi de volta para ela, disse: minha filha, olha o que você está pedindo, olha quanta desgraça, quanta ruína o álcool tem trazido às pessoas. Você foi criada no Evangelho, o seu pai era presbítero da igreja, e agora você vem pedir para que essa infelicidade entre na sua casa. Graças a Deus ela tirou imediatamente da página do Face dela aquela declaração funesta. Irmãos, quer dizer entra na minha casa? Diga para o Espírito Santo: entra na minha casa, entra na minha vida. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, começa a dizer agora: entra na minha casa, entra na minha vida. Ló falou para os anjos: entra na minha casa. Parece que Ló ainda não estava reconhecendo como anjos, ainda não, porque ele estava se referindo como 2 homens que vieram à cidade, e eles entraram à casa, mas os homens da cidade eram tão perversos que queriam conhecê-los sexualmente. Chegou homens novos na cidade, e os anjos, eles sempre se apresentam como seres muito elegantes, e eles pensaram: esses homens mais bonitos do que os demais homens, nós queremos conhecê-los. E vão à porta de Ló, e Ló disse: não façam isso, não façam isso. Esses homens entraram na minha casa, porque era responsabilidade de quem recebesse alguém em casa, cuidar daquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, que quando recebemos o Espírito Santo dentro da nossa casa, da nossa vida, zelarmos para que o Espírito Santo sempre se sinta bem-vindo, sempre se sinta confortável em nossa casa e em nossa vida. Entra na minha casa, Espírito Santo de Deus, entra, entra. Irmãos, aqueles anjos estavam ali para livrar. Em algum momento, naquela noite, os anjos disseram para Ló: Ló, nós viemos como mensageiros de Deus para destruir a cidade, tudo vai ser destruído, e eu vim para te salvar, a você, a sua mulher, as suas filhas e os seus genros. Você tem mais alguém? Tem genro? Chama os genros. Mas a Bíblia diz que os genros zombaram de Ló, não aceitaram, não acreditaram que Sodoma seria destruída. Do mesmo jeito que tem muita gente zombando hoje e dizendo que o mundo não vai ser destruído, e dizendo que não vai acontecer arrebatamento. Mas os zombadores vão ficar, porque Jesus vem e vai arrebatar a igreja. Vai arrebatar a igreja. Nós ouvimos cantar: pode ser hoje a volta do rei.
Pode ser hoje a volta do rei. E aqueles anjos identificaram para lá o perigo. Olha, há um perigo. Irmãos, quando identificamos um perigo, nós vamos correr, nós vamos escapar. Ali no Nepal, eu fui com o pastor Silvio, nosso missionário, que lidera a missão no Nepal. Eu fui com ele à igreja onde ele estava naquela manhã fatídica do terremoto. Ele estava no púlpito da igreja, quando de repente veio o terremoto, um barulho seco, como o bater de uma porta de um carro. Tum. Logo a seguir ao barulho, porque eu presenciei vários terremotos, logo após o barulho, veio um som como de uma turbina de um avião à distância. E com aquele barulho, logo a seguir, segundos depois, a terra começa a tremer. Quando isso aconteceu, o missionário ouviu o barulho, o som da surdina. Ele disse: é um terremoto. A terra começou a se abrir debaixo dos seus pés. Ele começa a caminhar e a pular e a sair correndo, saltando a cratera que se abria e correr para o lugar mais seguro. Porque quando nós vemos que o perigo vem, a gente corre para o lugar mais seguro. Eu estava pregando lá no Japão há uns anos atrás, e de repente o mesmo barulho, de repente o mesmo som de turbina e o mesmo tremor. Tive que parar de pregar e saímos correndo para um lugar amplo, onde não tivesse perigo de cair um prédio, de desabar um prédio na nossa cabeça. Irmãos, é terrível. É terrível quando o perigo bate a porta. É terrível quando o tsunami vem, quando começam as águas a subirem, a crescerem, a se levantarem. É terrível quando a terra começa a tremer. Eu estava na divisa do Tibete há um mês atrás, e a terra começou a tremer, e a terra começou a abalar. O pastor me gritou: missionário, corre, a terra está tremendo, escapa. Eu tive que subir correndo o restante da montanha para chegarmos no carro e sairmos, porque a terra estava tremendo, montanha estava desabando. Irmãos, é terrível. Tem que estar lá para ver o que é o perigo e correr do perigo. Mas aqui os anjos estavam falando de um perigo maior, estavam falando de um perigo pior. Aqui agora não tinha como correr, não tinha como fugir. Quando a ira de Deus viesse, tudo seria destruído. Tudo seria destruído. A única forma de escapar era aceitar a misericórdia. A única forma de aceitar era escapar pela própria vida. Identifique o perigo hoje, meu irmão, minha irmã. Identifique o perigo hoje, meu amigo que veio aqui como convidado. Identifique o perigo que a sua vida corre. Identifique o perigo que a sua família corre. Este mundo está chegando ao fim. Escapa-te por tua vida. Identifica o perigo hoje, escapa por tua vida. Só que Ló estava demorando. Tem gente demorando a tomar uma decisão. Oh meu Deus, tem misericórdia. O dia estava amanhecendo, o novo dia estava amanhecendo, e Ló não tomava decisão. A Bíblia diz que os anjos começaram a apertar com ele: anda Ló, apressa Ló, tem que sair Ló. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ter que apressar com muita gente que não quer tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Mas você vai hoje fazer o papel do anjo e vai dizer para ele: anda, apressa, toma a decisão, aceita Jesus, corre, escapa-te por tua vida. Tem que escapar. Além de escapar pela tua vida, o anjo pega agora pela mão de um, de outro, e vai tirando. Isso aqui, irmão, é porque se Ló representa a igreja vai ser tirada deste mundo pelas mãos poderosas do Senhor. Vamos lá, está na hora, está na hora. A Bíblia diz que o Senhor virá com a trombeta de Deus, com voz de arcanjos. Quando essas irmãs entraram com essas trombetas aqui, o meu coração vibrou. Parecia que eu estava contemplando, eram as trombetas de Deus, eram os anjos de Deus com as trombetas, anunciando a volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Tenha pressa, tenha pressa. Tome uma decisão com pressa. Segundo, ele diz: não olhes para trás. Não olhes para trás de ti. Não importa quem está ficando para trás. Olha, eu vou ser um pouco mais severo aqui. Tem pastor ficando para trás. Tem líder ficando para trás. Tem crente antigo ficando para trás. E tem crente que vai na frente, mas ele pensa assim: mas fulano está ficando para trás, e olha para trás. Se parar e olhar para quem está ficando para trás, você fica também. Se parar para olhar para trás, você fica também. Irmã, Ló e as duas filhas, quando o anjo falou: escapa para a tua vida e não olha para trás. Não olha para trás, eles foram caminhando. A mulher de Ló começou a ficar para trás, mas ele pensou: não posso. Ele falou: para não parar na campina, vamos caminhar. Eu vou caminhando. Quem sabe ele pensou: ela está vindo mais devagar, ela corre menos, mas ela vai vir atrás, porque o anjo falou que o mal não vai acontecer enquanto a gente não escapar, então deixa ela vir. As filhas de Ló, que eram mais jovens, quem sabe correram mais na frente, e vão correndo, não olharam para trás, porque o anjo falou: não olha para trás, e foi deixando para trás. A surpresa deles foi quando eles chegaram lá no destino, e Ló falou: cadê sua mãe? E as filhas: cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe não veio. Irmãos, até hoje elas não sabem o que aconteceu com a mãe delas, não. Quem sabe somos nós, porque temos a Bíblia. Eles não tiveram a Bíblia. Eles escaparam, foram embora, começaram uma nova vida, não voltaram mais para trás. Depois é que a Bíblia diz que ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela olhou para trás. Ela deve ter começado a caminhar devagar, devagar, devagar. Aqui diz: não olhes para trás. Irmão, não é tempo da gente ficar olhando para trás, nem para ver se alguém íntimo ficou para trás. Mas fulano está ficando para trás, fulano está debandando, e eu vou olhar para ver o que está acontecendo. A curiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Aleluias. Eu imagino a tristeza de Ló, a tristeza das filhas. Cadê a mamãe? A mamãe não chegou. Meu irmão, minha irmã, nós vamos chegar nos céus. Meus amigos que foram convidados para estar aqui hoje, nós vamos entrar nos céus, e o pastor Océlio e nenhum de nós quer chegar nos céus e chegar lá e falar: mas cadê aquele amigo que convidamos para aquela sexta-feira da cruzada? Cadê? Ele estava lá, ele não veio, ele não chegou nos céus. Não olhe para trás, não desista, não desanime. Toma uma decisão hoje para você também não ficar para trás. Não fique para trás. Não pare em toda esta campina. Era uma campina, era uma estrada longa, era uma distância a percorrer, mas não dava para parar para descansar. Tem gente querendo descansar de ser crente um pouco. Tem gente querendo parar um pouco para tomar um fôlego. Tem gente querendo parar para fazer um piquenique de ser crente. Eu vou parar um pouco, vou deixar de ser crente só um pouco. Não pare na campina, não pare na caminhada, não pare na jornada. A gente aceita Jesus como Salvador e continua, e continua, e continua. Não pare, porque a coisa é séria. Não pare, porque Deus quer que a gente vá até o fim. O castigo é iminente, a volta de Cristo é breve. Este mundo vai receber o fim que está procurando, e nós precisamos continuar. Aleluias. Aí o tópico número 3, o último ponto da mensagem, o último tópico. O anjo disse: escapa-te para os montes. Eu achei interessante que o anjo não mostrou um monte. O anjo poderia dizer: escapa-te para aquele monte. Ele disse: escapa-te para os montes. Há vários montes para você escolher escapar, depende da sua necessidade. Escapa-te lá para os montes. Eu olho o Salmo 121, quando Davi diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Então, quando eu vejo a citação de montes na Bíblia, eu me lembro que monte é lugar de escape. No tsunami do Japão, escaparam aqueles que conseguiram ir para um lugar mais alto, aqueles que conseguiram subir para o monte. No tsunami da Indonésia, que matou mais de 200 mil pessoas, escaparam os que conseguiram subir para o monte. Mas no tsunami da ira de Deus, só aquele que escapar para os montes vai sobreviver também. O terremoto da ira de Deus um dia vem, está chegando, está perto. Os sinais que a natureza mostra, irmão, são cumprimentos da palavra de Deus. A Bíblia diz que a natureza, ela geme com dores de parto, numa profunda expectativa ou expectação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Terremotos são sinal de expectação da natureza, querendo que a igreja se manifeste, porque essa terra, ela só vai ser consertada, ela só vai ser purificada depois do arrebatamento da igreja. Só depois disso haverá uma purificação da terra. Por enquanto a terra está contaminada, mas a terra geme, a natureza geme, o mar brame com seus tsunamis, e tudo de mal está acontecendo. É a ira, é a justiça de Deus manifestada através da natureza. Escapa para o monte. Quero falar, eu poderia falar de uns 10 montes pelo menos, mas olha alguns montes. Quando a Bíblia diz escapa para os montes, eu olho Moisés subindo o monte Sinai. O que Moisés foi fazer no monte Sinai? Ele foi para a presença de Deus, receber a palavra de Deus. Monte Sinai é o monte onde a palavra, onde a lei de Deus, a palavra de Deus é revelada. Escapa-te para onde tem palavra de Deus. Tem muita gente comendo comida estragada, bebendo água suja, porque não escapa para o monte certo. Tem muita gente querendo escapar, mas ao invés de escapar para o monte, escapa para o brejo e se atola na lama. Tem muita gente querendo escapar, mas corre para o espiritismo, para a macumba. Tem gente querendo escapar, mas corre para a idolatria, corre para as doutrinas falsas. Escapa-te para o monte Sinai, aí você encontra a palavra de Deus genuína, aí você encontra a palavra de Deus pura, dada pelo próprio Deus. Escapa-te para o Sinai. Oh, escapa-te para o monte, escapa-te para o monte. Aí eu vejo Elias escapando para o monte. Irmãos, e a necessidade de Elias escapar era tão grande, que a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus dotou Elias de uma capacidade sobrenatural para caminhar 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, que era chamado de o monte de Deus. Oh igreja, Deus está dotando a igreja de uma capacidade sobrenatural, para caminhar de dia, para caminhar de noite, para caminhar o tempo todo, até chegar ao monte de Deus. Até o que tem em Horebe? O que tem no monte de Deus? No monte de Deus tem presença de Deus, irmãos. No monte de Deus tem sarça ardendo com a presença de Deus. No monte de Deus tem fogo de Deus. Você já está sentindo fogo de Deus por aí? Eu estou sentindo que já tem fogo de Deus aqui em Horebe. Eu já estou sentindo. Oh, no monte de Deus ele se revela. Para Moisés ele se revelou no fogo. Agora Elias vai, quem sabe ele pensou, ele vai se revelar para mim também no fogo. Mas não foi no fogo, irmãos. Lá em Horebe Deus se manifestou para Elias agora, numa brisa mansa, numa voz suave. Porque Deus fala no meio do fogo, mas Deus fala no meio da brisa suave. E diz: sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai dessa caverna que você está nela, sai deste lugar que você está escondido. Há muita gente escondida nesta noite. Tem gente ouvindo esta mensagem, a palavra está falando com você, e você está tentando se esconder. Pois eu te digo, não esconde não. Deus já está te vendo nessa caverna sua. Deus já está vendo você dentro dessa caverna. Ele quer te tirar e vai te tirar hoje desta caverna. Aleluia. Aleluia. Salmo 133, o salmista, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
É como o orvalho de Hermon que desce sobre a cabeça, a barba e até a orla dos vestidos de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon. Porque no Monte Hermon Deus ordena a bênção, é a vida para sempre. Quem escapa para o monte, chega em Hermon, e em Hermon tem bênção de Deus, tem vida para sempre. Vida para sempre é vida eterna, é salvação, que o salmista está falando aqui. Quem escapa para o Monte Hermon, tem a salvação, a vida eterna que Deus dá. Mas eu quero encerrar falando do último monte. Esse monte a igreja não pode esquecer dele. É o Calvário. Escapa-te para o Calvário. Não é o monte mais atraente da Bíblia, não é o monte mais alto da Bíblia, não é o monte mais bonito da Bíblia. E se a igreja quiser já ficar de pé, pode ficar de pé, irmãos. Pode ficar. Porque o Calvário era um monte rústico. É um monte rústico. Mas naquele Calvário, naquele monte, o que destaca naquele Calvário é a cruz de Cristo. Escapa-te para o Calvário. Escapa-te para o Calvário, onde existe salvação. Olha para o Monte Calvário, sobe agora o Calvário, e olhe no Calvário Jesus Cristo morto, Jesus Cristo morrendo por você. Mas não olhe para ele pensando num Cristo derrotado, porque não é este o Cristo. Eu ontem quando cheguei aqui, alguém estava cantando, eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Não é este o Cristo que eu creio. Não é aquele Cristo que pintam com aquela cara de derrotado, triste, arruinado, abatido na cruz. Não, irmãos, porque eu leio na palavra de Deus, no livro de Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 15, o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Cruz não foi lugar de derrota para Jesus. Cruz foi lugar de triunfo. Na cruz Jesus triunfava. Na cruz Jesus expunha o inimigo à vergonha, dizendo: aqui está, você que pensou que eu não venceria, você que pensou que eu não morreria na cruz, você que fez tudo para me impedir, desde os profetas que me anunciaram, ao meu nascimento, quando levantou Herodes para matar as crianças, desde aquele maremoto no mar, para tentar afundar o barco, você que tentou tudo contra mim, tentou me fazer desistir, eu não desisti, eu estou morrendo, mas ninguém me mata, eu vou morrer a hora que eu quiser, eu vou entregar a minha vida a hora que eu quiser. E era costume que se o prisioneiro condenado ficasse até o pôr do sol na cruz, para que o sol não se pusesse, eles quebravam as pernas do prisioneiro para matar o prisioneiro. Jesus, antes que isso acontecesse, ele disse: Pai, eu terminei a obra que o Senhor me mandou. Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entregou. Jesus disse: eu vou morrer agora, Pai. Pai, eu agora morro. Eu dou a minha vida, Pai. Eu entrego a minha vida pela humanidade. E a Bíblia diz que ele deu um grande brado. Eu não sei que brado era este, mas eu posso dizer, foi um brado de vitória. Foi brado de dor, não. Jesus não gritou: ai que está doendo. Não foi isso que ele gritou. Não. Ele disse: está consumado. Vitória. No Calvário vemos Cristo. E eu agora quero, em nome de Jesus,
apelar para que você venha agora depressa aceitar a Cristo como Salvador. A mensagem é urgente: escapa-te por tua vida. Então agora, em nome de Jesus, venha depressa. Deus vai agir na sua vida de acordo com a pressa que você sentir de vir para Ele. Quanto mais depressa você vier, mais depressa você vai sentir a presença dEle. Ele vai perceber a sua pressa, o seu desejo, a sua sede. Aqui já está desde há muito tempo uma pessoa de braços erguidos aqui. E Deus, na sua misericórdia, conhece a necessidade dele e vai libertá-lo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Mas agora eu quero te convidar, te chamar, te apelar, urgir como os anjos. Venha depressa. Se for preciso, irmão, irmã, pegue na mão de alguém e diz: vem cá, eu vou te levar lá. 1975, eu estava pregando numa cruzada no bairro de São Bernardo, em Belo Horizonte. E quando fazia o apelo, várias pessoas vieram à frente. Mas um moço cabeludo, barbudo, sentava no último banco. E eu apelava e o moço não tinha força, não apressava em vir. O Espírito de Deus me impulsionou. E eu saltei de uma altura pouco mais baixa do que este púlpito aqui. Eu saltei, fui correndo, peguei-o pela mão e disse: vem, porque hoje é o seu último dia. O moço começou a chorar e veio. Depois ele confessou: pastor, eu estava para me matar, para morrer. 3 meses depois voltei a pregar no mesmo lugar. Jesus batizou aquele moço com o Espírito Santo. Alguns anos depois recebi notícia de que ele agora é pastor, pastor Ivanir. Venha, irmão, pegue na mão de alguém e traga. Venha você em nome de Jesus. Aceite a Jesus, escapa por tua vida. Escapa deste mundo de pecado e de miséria. Você que está afastado as pessoas estão vindo, pode vir. Estão vindo de longe, estão vindo lá das arquibancadas. Venham, venham, venham em nome de Jesus. As irmãs do círculo de oração estão intercedendo por você. Venha no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Venha, 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 venha em nome de Jesus. Que esse mover seja um mover trazendo gente para cá. No nome de Jesus, venha. Escapa-te por tua vida. Escapa-te para o Monte Calvário. Escapa-te para o Monte Calvário. Escapa-te para onde Jesus Cristo está, para te salvar, para te libertar, onde Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Venha no nome de Jesus. É urgente que venha. Você tem que ter entendido esta mensagem. A mensagem não poderia ser mais clara, da urgência. A salvação é algo tão urgente, que envolve Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos, a igreja, eu e você, todos estamos envolvidos na salvação de almas. Venha no nome de Jesus. Venha correndo, saia do seu lugar. Igreja, crente que está perto de alguém, traga esta pessoa aqui, ajude essa pessoa, traga pela mão. Seja um anjo de Deus hoje e pegue pela mão alguém e diz para essa pessoa: escapa-te por tua vida. Escapa-te agora por tua vida, em nome de Jesus.